tirar o som aí, gente. Pode desligar o som. Já está ouvindo. Boa noite. Um prazer estarmos aqui, todo mundo. Fico muito feliz com a oportunidade de poder passar algumas informações para vocês. Em primeiro lugar, gostaria de falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou Luiz Polon, sou cirurgião de coluna há mais de 15 anos. Venho desenvolvendo esse trabalho aqui em São Paulo. Nós estamos falando ao vivo aqui de São Paulo, capital. Estou aqui no meu consultório, com todo o pessoal na produção, que eu desde já agradeço. Testa o som. Tem 15. Ok? Vamos clicar aqui. Bom, como eu vinha falando, nós temos esse trabalho há mais de 15 anos e, a partir desse ano, desenvolvemos uma página com o objetivo de tirar dúvidas, esclarecer algumas informações. Às vezes, o paciente vai ao consultório médico e fica com algumas dúvidas, um pouco inseguro, às vezes um pouco reticente em fazer as perguntas. Então, desde já, esse espaço é completamente aberto a todos que tenham dúvidas, tenham alguns receios em relação a problemas relacionados à coluna vertebral. E começamos a divulgar algumas publicações. Essas publicações têm tido um volume muito grande de curtidas e compartilhamentos, o que me deixa muito, muito feliz. A partir daí, pensamos em algumas palestras com o objetivo de poder esclarecer ao vivo, podermos conversar sobre alguns temas. Então, desde já, coloco que quem tiver dúvida em relação às coisas que vamos dizer, basta entrar no Facebook, estar conectado ao Facebook ou ao YouTube, e digitar a pergunta, clicar a pergunta embaixo do vídeo, para a gente poder ir respondendo. Vamos combinar o seguinte hoje em relação a esse bate-papo. Nós temos um tema, estão dizendo aqui que já temos 20 pessoas conectadas, agradeço. O pessoal vai chegando. Aqui em São Paulo choveu bastante hoje, e, na verdade, a gente agradece. Precisando de frio, né, gente? Precisando. Para quem está fora do estado de São Paulo, é um prazer. Aqui choveu, é ótimo para nós aqui também. Para quem está fora do Brasil, a gente tem inscrições de pessoas que estão fora do país também. Só tenho a agradecer. Hoje o tema é um tema importante, um tema que nós elegemos como tema importante para falarmos num primeiro momento. É um tema muito comum, a gente está falando de uma doença, entre aspas, bastante comum na população, mas que existem algumas dúvidas importantes que passam muitas vezes completamente despercebidas na cabeça das pessoas. Nós vamos falar de escoliose. Escoliose. Nossa, já temos aí quase 30 pessoas conectadas e o pessoal ainda está chegando. Então, vamos lá. Escoliose é o nome que nós damos para uma curvatura anormal da coluna vertebral. Uma curvatura no plano frontal. Se você estiver vendo uma pessoa de frente, a coluna deve ser reta ou o mais reta possível. Então, esse termo escoliose é quando nós temos um desvio lateral num plano frontal. Eu vou usar uma maquete nossa aqui para a gente poder explicar melhor o que eu quero dizer. Se nós olharmos uma pessoa de frente, aqui está o nosso esqueletinho, nosso amigo. Se nós olharmos nossa coluna vertebral de frente, nós temos aqui a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar e a coluna sacral aqui embaixo. Aqui são os ossos da pelve. Se nós olharmos uma coluna vertebral no plano frontal, de frente, você está se vendo no espelho, então ela é reta ou o mais reta possível. Mas de lado, não. De lado nós temos, de maneira geral, temos que ter essas curvaturas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos nomes
dessas curvaturas. Então, o termo escoliose, ele se refere a um desvio no plano frontal. Estamos vendo aí a escoliose no plano frontal. Né? Este termo escoliose, ele se dá quando nós temos qualquer nível ou qualquer padrão de curvatura em qualquer segmento da coluna. Nós podemos classificar a escoliose de várias formas. Importante dizer, quando a gente vai falando sobre a classificação, que esse bate-papo nosso aqui é um bate-papo para pessoas em todos os seus níveis de conhecimento médico, desde pessoas completamente leigas ou interessadas ao assunto, até profissionais da área de saúde. Então, nós vamos procurar falar de uma maneira bastante simples, e as perguntas a gente vai fazer no final, né? Recebi algumas perguntas aqui, né? E a gente vai respondendo na medida das oportunidades aqui, tá bom? Agradeço aí o Diogo, já mandou uma pergunta aqui para nós, a gente vai responder já já. Então, a escoliose, no plano frontal, é essa curvatura, certo? Em que momento nós temos escoliose? A primeira escoliose é lá infantil, lá pequenininha, recém-nascido, até os 2, 3 anos de idade, ela é tida como escoliose infantil. 2, 3 anos de idade. Depois nós temos a escoliose juvenil, que ela vai dos 3 até o início da puberdade, até o início onde a pessoa começa a ter a maturação, né, a puberdade. Depois nós temos aí os 14 até os 18, a escoliose do adolescente, que é a escoliose mais, que gera maior controvérsia, e que é efetivamente onde a gente encontra mais no consultório. E a partir daí a gente tem a escoliose do adulto, que é a soma de todas essas outras anteriores, tratadas ou não, tá? Podemos classificar a escoliose também pela altura dela, escoliose cervical, escoliose cérvico-torácica, né? A região da transição entre a coluna cervical e a coluna torácica, escoliose torácica, toda a região no meio das costas, escoliose tóraco-lombar, na transição entre a região torácica e a lombar, e escoliose lombar, só na região lombar, e escoliose lombosacra aqui embaixo. Tá? O grande senão desse diagnóstico é assim: a escoliose é um desvio na coluna rotacional. Então, vamos colocar isso de uma maneira de fácil entendimento. Se você olhar uma vértebra, são esses colunhos de frente, ela parece que tem uma característica única. Ela é alinhada. Se eu rodar a coluna, se eu fizer um plano de inclinação da coluna dessa forma, mas as vértebras continuarem alinhadas no plano frontal, elas vão ter apenas uma inclinação, mas elas vão continuar alinhadas. Outra coisa é quando ela inclina e roda no seu próprio eixo, que são as escolioses verdadeiras, são as escolioses rotacionais, certo? Escolioses rotacionais. Essas escolioses rotacionais são as escolioses mais graves, né? São as escolioses mais graves. E são as escolioses que efetivamente requerem um tratamento, porque tecnicamente são as escolioses que nós reconhecemos como as verdadeiras deformidades. Tá? Temos mais uma pergunta aqui, do Luiz Henrique, também vamos responder já, agradeço. Então vamos lá. Quando a curva atinge um determinado grau, nós conseguimos, com isso aqui, quem já foi no médico, a gente deve estar falando aí com muita gente que é portador de escoliose, que já foi no médico, e aí é a hora da surpresa quando o cirurgião vem com essa varetinha aqui e ele já quer medir essas curvaturas, né? E aí a gente consegue fazer a mensuração de quantos graus de curva
nós temos. Esta curva, ela pode ter inclinações, ela pode ser flexível ou ela pode ser rígida. Se você pedir para a criança inclinar ou para o adolescente inclinar e a curva não voltar ao lugar, ela é tida como rígida. Se você inclinar para o lado contrário e a curva retornar, significa que a curva é flexível. Então, nós estamos falando de uma escoliose estruturada e uma escoliose não estruturada. Tá? Isso também é importante. Quando o cirurgião, quando o especialista, ele mede as curvas, o que ele está tentando obter é justamente a informação de qual é a graduação e a partir de onde as curvas começam e onde elas terminam. Depois nós temos uma outra informação importante, que é definir quem são as curvas principal e a curva secundária. Quem é a curva principal? Normalmente é a primeira curva que aparece. Ela também, por ser a primeira curva que aparece, é a curva de maior angulação. Né? E as curvas secundárias são as curvas, normalmente uma ou duas, que tendem a compensar, a equilibrar o nosso tronco. Né? Tá? O nosso organismo, já dizia um professor meu, nosso organismo não sabe que existe médico. Então, ele vai se virando e vai tentando corrigir. Né? Bom, uma vez adotado as mensurações, a gente consegue classificar quantos graus nós temos de curva e qual é o tipo de escoliose, que padrão que nós estamos falando. A escoliose mais comum, quando nós estamos falando de uma deformidade dessa rotacional, é a escoliose chamada de idiopática. Nossa, o que significa idiopática? Idiopática é aquela escoliose de causa desconhecida. Sabemos que aproximadamente 70% a 80% de todas as escolioses verdadeiras com deformidade são idiopáticas, são de causas desconhecidas. Existem alguns trabalhos na qual se tenta chegar a alguma conclusão se existe algum fator congênito, algum fator genético envolvido, mas isso ainda não está muito claro para nós. Então, já respondendo aqui, fica uma perguntinha, quais são as principais causas? Infelizmente, as principais causas da escoliose verdadeira, infelizmente, são desconhecidas, a escoliose idiopática. Agora, nós temos outras escolioses que têm causas bastante conhecidas. Por exemplo, a escoliose congênita. O indivíduo que nasce com alguma malformação na coluna, e em virtude dessa malformação, a coluna vai entortar. Vamos imaginar, por exemplo, que um desses gominhos, um ou mais desses gominhos em qualquer região, ele é formado de uma maneira diferente. Ele tem uma formação diferente. Ele nasce com um pedaço a mais, com um pedaço a menos, são as hemivértebras, né? Ou com uma vértebra colada com a outra, então são as deformidades congênitas. Na medida que essa criança vai se desenvolvendo, aqueles gominhos que são gominhos com defeitinho de fabricação, eles vão tendo um crescimento desigual em relação aos outros. Né? Existem também escolioses por doenças neurológicas. Né? Vocês já devem ter visto, ou já devem ter conhecidos de crianças portadoras de deficiências neurológicas, paralisia cerebral, ou várias outras doenças, melomeningocele, uma série de outras doenças que não vale a pena destacar agora aqui, mas são doenças outras que ocasionam um desvio na coluna, né? Seja por um problema na parte interna, na medula, ou seja por outras circunstâncias estabelecidas. O mesmo vale para as escolioses musculares, doenças musculares, os músculos que sustentam a coluna, que acabam tracionando a coluna mais para um lado do que para o outro. Tá? Por fim, em termos de classificação, falta dizer o seguinte: aproveitando o gancho da escoliose, vamos tirar uma dúvida sobre a tal da lordose e a tal da cifose. Né? Vamos voltar para o nosso esqueletinho que eu estou arrumando,
para a gente colocar ele de lado. Então, o indivíduo que está olhando em perfil, nós estamos vendo o nosso boneco aqui em perfil, ele está olhando para lá. Então, aqui está a nuca dele, né? Então, ele está olhando para lá. Então, o indivíduo que está nesta posição em perfil, esta é mais ou menos a curvatura fisiológica que a gente chama, quer dizer, curvatura normal. A coluna não é reta de lado. E estas curvaturas, este padrão de curva na região cervical e na região lombar, nós chamamos de lordose. Então, às vezes a gente conta um paciente no consultório, doutor, eu tenho lordose, como se a lordose fosse uma doença. Todos devemos ter lordose. Você não pode ter uma hiperlordose, né? Ou uma hipolordose. Mas um grau de curvatura você tem que ter. E a mesma coisa em relação à coluna torácica. Esta curvatura chama-se cifose. Cifose. Então, é uma curvatura com a concavidade para próximo aqui do tórax. Tá? Então, lordose cervical, lordose lombar, cifose dorsal, cifose sacral. Esses termos também são importantes. Existe uma outra deformidade importante, só citando, pode até ser um tema de um outro bate-papo, que é o dorso curvo, o tal do corcunda, que todo mundo conhece bastante, onde você aumenta a curvatura do dorso, trazendo o tronco todo para frente, e essa curvatura faz com que o indivíduo de lado tenha uma angulação mais acentuada. A gente chama isso de dorso curvo. Esse dorso curvo pode ser por um problema postural, pode ser também por uma deformidade. Só estou citando, a gente pode bater um outro papo, ou vocês podem mandar perguntas em relação a isso. Tá? Bom, quais são as escolioses que mais nos preocupam? A escoliose que mais nos preocupa é a escoliose descompensada. É aquela escoliose na qual o indivíduo não consegue obter um bom alinhamento da cintura escapular e nem um bom alinhamento da cintura pélvica. Então, quando eu falei lá na frente sobre as curvas, a curva principal e a curva secundária, vamos dar esse exemplo aqui, que é o mais comum, né? Que é a torácica e uma lombar compensatória. Talvez tenha algum pedreiro aí, ou alguma pessoa que gosta de mexer com obra, sabe bem que é um fio de prumo, né? Fio de prumo é aquele fio que a gente coloca e, pela ação da gravidade, ele vai alinhado. Então, o ortopedista também pode usar um fio de prumo, ele põe muito próximo da 7ª vértebra cervical e deixa soltar. Se isso ficar mais ou menos alinhado com a região interglútea aqui, próximo do embaixo, significa que, apesar das curvaturas, a coluna está compensada. Ela tem uma curvatura compensada. Nós temos um primeiro slide, que eu gostaria que o pessoal colocasse, vocês vão ter acesso aí, que ele mostra, se eu abro aqui, tudo bem? Já foi? Beleza. É só um exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que a gente está falando em relação à questão das posturas defeituosas ali, né? No plano em perfil, que é o dorso curvo, o que é quando você inclina a cabeça para frente, o que é quando você traz o tronco para trás, o que é quando você empina o bumbum para trás. Tá? Tudo isso que eu estou mostrando aí são distúrbios posturais, podem ser distúrbios posturais, mas também podem ser alterações por algum tipo de deformidade na coluna. Tá legal? Então, vamos lá. Já vamos partir para o próximo slide, que vai mostrar o seguinte. Essa manobra que a gente está vendo aí, vocês estão vendo uma figura de uma criança, de um adolescente, numa situação normal, e a deformidade em escoliose, eu vou explicar isso.
Aproveitando esse gancho, gostaria de mandar um abraço para a doutora Márcia Altman, uma querida amiga e paciente, que me disse que ia colocar seus colegas professores. Aliás, um abraço a todos os professores, eu tenho uma admiração enorme de todos, acho que é a profissão base. Né? Mas por que eu estou citando em relação à questão dos professores? Na minha época, este teste que eu estou mostrando no slide, ele era um teste realizado na escola. E a gente ainda gostaria de brigar ainda mais um pouco para que isso voltasse a acontecer na escola. Mas as mamães podem fazer isso em casa, os papais podem fazer isso em casa. É uma maneira bastante simples de tentar identificar se a criança, se o adolescente já tem algum nível de deformidade. Então, onde está escrito ali, a coluna vertebral normal, quando você inclina o tronco do paciente para frente e fica de costas para ele, você consegue observar o alinhamento dos processos espinhosos, dessas espinhas que a gente vê. E além disso, aonde você está vendo ali a deformidade da escoliose, note que você não consegue ver só a deformidade da coluna, você vê uma deformidade da caixa torácica. A própria tórax deforma também, né? A gente chama isso de gibosidade, é o nome que a gente dá para isso. Então, isso é uma característica bastante comum, muito comum nos portadores de escoliose com graus mais acentuados. Né? Pode voltar aqui para mim. Para ter uma ideia, eu posso depois deixar esse slide na página, né? E aí a gente deixa à disposição de vocês. Vamos pensar o seguinte, ó, aquela primeira foto, vamos virar o paciente ele está de frente para mim, se o monitor está aqui, e a coluna estiver alinhadinha, eu vou ver todos esses processos espinhosos alinhados. Mas se a coluna tiver um movimento rotacional, se ela estiver inclinada e rodada, essas espinas vão estar inclinadas e rodadas também. E por que deforma a caixa torácica? Por que o tórax deforma também? Nós não podemos esquecer que aqui na coluna torácica nós temos as costelas, os arcos costais, que estou representando pelas minhas mãos aqui. Então, quando roda a coluna, roda a caixa torácica junto, e a deformidade do tórax não fica mais evidente. Né? Que eu recebo muito, e não só eu, como todos os cirurgiões de coluna que recebem no consultório, é aquela mamãe desesperada, né, de chegar com seu filho, sua filha, principalmente sua filha, já aproveitando, dizendo que a escoliose ela é muito mais presente no sexo feminino do que no masculino, essa idiopática, por exemplo, né? É praticamente 3-1. Né? Então vem aquela mãe com aquela menina de 11, 12 anos, doutora, minha filha não sente dor nenhuma, minha filha a gente estava na praia, e de repente eu olhei essa menina no espelho, tinha escalombo nas costas dela, e agora estou desesperada, onde já se viu, eu não vi isso, foi uma coisa que eu não podia imaginar. Então, infelizmente, o que acontece esta deformidade ela não causa dor. Aliás, já aproveitando e respondendo uma pergunta muito frequente em relação a isso, nem sei como é que são as perguntas aqui. Nossa, já tem um montão, eu prometo que eu vou responder todas aqui. Mas é uma pergunta muito comum, doutor, tem uma escoliose e ela dói demais e tal. A criança não sente dor, o adolescente não sente dor. Por isso que a mãe não vê, a mãe não observa. Normalmente, uma adolescente, 11, 12 anos, não se mostra desnuda, ou só de sutiã, ou eventualmente com um biquíni. Quer dizer, é muito raro essa criança ser vista pelos pais com tanta frequência a ponto de ver essa deformidade. Quando a deformidade aparece, muitas vezes já existe uma certa graduação. Então, não há muito o que se desesperar em relação a não ter dado a atenção necessária. Não é mesmo comum esse tipo de diagnóstico frequente. Por isso que é muito importante aquele slide que eu coloquei, de tempos em tempos, em casa, fazer essas manobras e observar. É claro que isso não isenta, obviamente, levar ao consultório de um especialista, mas já é um grande indicativo de que essa alteração, essa deformidade pode trazer
algum diagnóstico que pode estar passando batido, tá? Bom, eu falei bastante da questão da descompensação, falei da questão das deformidades, agora vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a questão postural, que é muito comum. Escoliose postural, o que é? Tudo isso que eu estou falando tem a ver com postura? Doutor, minha filha está com a coluna toda torta porque ela carrega uma mochila enorme, pesada na escola, e obrigatoriamente ela tem que levar, eu já falei que não pode. Então vamos lá. A escoliose clássica, tradicional, como essa que estamos falando, é um desvio em inclinação com rotação vertebral. A escoliose postural é um desvio no plano lateral, quase nunca com rotação. Então vamos entender o seguinte: o que faz a vértebra rodar em espiral é uma deformidade, é uma característica que pode ser genética, que pode ser por qualquer outra doença. Se a pessoa adquire um hábito de inclinar o tronco para um lado, ou um tronco para o outro, ou o tronco para frente, isso é um hábito, isso é um vício, nós estamos falando de uma postura equivocada. Portanto, nós diferenciarmos esse diagnóstico. É o que mais nós temos no consultório. Então, é importante diferenciarmos a escoliose verdadeira, que é aquilo que eu disse até agora, destas escolioses posturais, que também requerem tratamento, como qualquer outro, mas é um tratamento baseado na correção postural. Doutor, então significa que a escoliose tradicional, a clássica, essa de rotação, não trata corrigindo a postura? Não. Nós não podemos pensar em corrigir a postura quando nós estamos falando de uma deformidade. Agora, eu também não estou querendo dizer que não se deva fazer atividades de correção postural se a escoliose não for postural. O fato da pessoa ter uma deformidade não significa que ela não precisa tratar a postura dela. Então, fazer atividades de correção postural é válido para qualquer tipo de escoliose. O que eu quero dizer é qual é a expectativa de cura quando você está falando ou de tratamento. Estou vendo aqui já perguntas em relação à cura, a tratamento, é o que a gente está começando a abordar aqui. Não dá para a gente ter uma perspectiva de curar uma deformidade. Nós estamos falando de uma característica onde a vértebra rodou. Ela rodou e se desenvolveu com essa rotação. Eu não consigo voltar lá para o normal, porque os ossos, eles cresceram, se desenvolveram deformados, diferente de uma atitude postural inadequada. Tá claro? Ok? Então, vamos lá. Uma vez graduado, uma vez realizadas as graduações, nós fizemos as medidas e outras classificações, a gente determina o tratamento. Né? O tratamento, ele pode variar desde apenas uma observação, apenas acompanhar, dependendo da faixa etária. Pode variar em realização de exercícios continuados, exercícios com o objetivo de melhorar a força da musculatura, de melhorar os padrões de alongamento e melhorar o padrão postural. Nós podemos falar da utilização de aparelhos externos, são as órteses, são os famosos coletes, e nós podemos falar sobre intervenções cirúrgicas. Falar um pouquinho de cada uma delas. Né? Exercício. Quando é que nós determinamos o exercício? Então, vamos imaginar que uma criança de 12 anos inicie uma investigação, ela vai em consultório, né? E ela tem uma curvatura, onde a gente mede, uma curvatura de 10 graus. Apenas 10 graus de curva, então a gente orienta que ela tem 10 graus de uma curva principal, a secundária é quase não medida, não dá para medir, muito discreta. Nós estamos falando de uma curva pequena e a vértebra tem algum sinal de rotação. Né?
Eu gostaria até de aproveitar e colocar o slide do raio-x. O slide do raio-x ele vai mostrar como é que o médico determina se essa vértebra está rodada ou não. Já foi? Já foi. Esse é um raio-x de uma paciente portadora de uma escoliose verdadeira. Né? Se vocês observam aí as imagens, é como se os gominhos tivessem olhinhos. Como se eles tivessem 2 olhinhos e um nariz no meio. Né? Engraçado, mas essa é a característica. Quando esses 2 olhinhos eles estão centralizados, bem centralizados, né? A gente diz que a coluna ela não tem uma rotação. As vértebras elas não estão rodadas, elas estão apenas inclinadas. Que é o que nós vemos, por exemplo, nesses gominhos mais embaixo, né, do slide do lado esquerdo. A vértebra está rodada, mas os 2 olhinhos eles estão bem posicionados. Diferente, por exemplo, do que a gente vê nos gominhos, nas vértebras, no meio da curva. Você vê que é como se a vértebra estivesse estrábica, né? Se ela estivesse olhando para o lado, não para frente. Isso significa que a vértebra ela tem uma rotação. Isso determina para o cirurgião, para o especialista, se essa vértebra está rodada e essa escoliose não é uma escoliose postural ou se ela é uma escoliose postural. Se é um dos parâmetros. Tá? Pode trazer aqui para mim. O outro parâmetro importante que você tem, como eu falei, é quando o cirurgião solicita radiografias em inclinações para um lado e para o outro, ele vai tornar a medir a inclinação, a angulação com a inclinação, para ver se essa curva aumenta ou diminui. Se a curva aumenta ou diminui de acordo com o que você inclina, significa que essa é uma curva flexível. É possível fazer um tratamento para que, em uma mudança de angulação, ela possa retornar a um padrão correto. E uma terceira característica importante está aqui na nossa bacia. Observe aqui a bacia do nosso esqueletinho. O esqueleto de uma criança, de um adolescente, ele tem placas de crescimento, que no raio-x, o cirurgião, o especialista, ele identifica como se fosse uma linha, uma sobrelinha que vai aqui em cima. Essa sobrelinha, ela vai se desenvolvendo com o passar dos anos e ela fecha completamente quando o potencial de crescimento da pessoa acaba. Então, um dos grandes e principais fatores que determinam o que fazer e quando fazer, colete, exercício, cirurgia, é o potencial de crescimento da pessoa. Quanto mais essa pessoa tiver potencial de crescimento, quanto mais a coluna, o tronco, o corpo, os braços, as pernas tiverem para crescer, mais essa curva tende a aumentar. Então, a preocupação é muito maior na adolescência, na juventude, do que na idade adulta. Tenho perguntas aqui de pessoas já com uma idade além da adolescência, além da juventude, 20, 30, 40 anos, que já me questionam em relação a posso operar, não posso operar, qual é o grau de curva, isso vai aumentar, isso não vai aumentar. Então, de uma maneira bastante simples, existem 2 grandes momentos onde as curvas progridem. Uma principal é na juventude, infância, adolescência, onde o nosso organismo como um todo cresce. Então, ele cresce e a coluna, como ela tem a deformidade, a deformidade tende a aumentar. E o outro potencial de crescimento é lá na idade adulta, mas já mais para frente, de um modo geral, a partir da 4ª década de vida, né, a partir da 3ª, 4ª década de vida, a curva tende a aumentar um pouco, mas ela aumenta um pouco, porque ela se desenvolve pelo desgaste, né, aquelas artroses, né, as áreas das artroses. O desgaste, quando ela ficou o tempo todo nessa posição, ocorre um desgaste maior de um lado do que do outro,
e pode haver uma aceleração da escoliose, tá? Então, de um modo geral, as curvas leves, não progressivas, voltando naquele menino que veio com 10 graus, aquela menina que veio com 10 graus, que eu vinha falando, ela tem 10 graus de curva. Vamos acompanhar, vamos iniciar uma programação de exercícios, vamos falar depois sobre quais exercícios nós podemos fazer, mas ela vai fazer exercícios e controles radiográficos trimestrais, semestrais, dependendo do que a gente precisa fazer, tá? Se essa graduação for aumentando, ela vem no consultório 15, vem no consultório depois de 3 meses, 20, 25 graus, nós temos uma curva que, apesar de ainda ser pequena, 20 graus, 25 graus, é uma curva progressiva, ela vem progredindo. Isso significa que nós devemos começar a pensar em relação à questão de fazer com que essa curva não progrida. E aí, uma das grandes alternativas, o uso do slide que eu gostaria de pôr, é o colete, né? Que são essas órteses, né? Vou colocar um desenho aí de um colete e uma ressalva em relação ao colete. É o seguinte, o colete, ele é um método muito antigo, muito tradicional e ainda muito usado no tratamento da escoliose. Isso é importante deixar claro. Porém, hoje em dia, com a questão social muito aflorada, nós sabemos que, dependendo do padrão de escoliose, esse colete tem que ser um colete que a gente tem que usar por fora da roupa. Se você estiver falando de uma adolescente, 12, 13, 14 anos, ela pode ter problemas de natureza social, né? Em relação ao seu uso no ambiente escolar, o que, na verdade, não seria uma coisa tão a ser levada em consideração, mas nós temos que levar em consideração, sim. Se o adolescente não quiser usar, ele não vai usar, e o tratamento não vai ser efetivo. Então, nós precisamos realmente ter certeza de que a cabecinha da criança, do adolescente, está boa para usar. Podemos voltar aqui no slide. E, por fim, em relação ao tratamento, quando a curva ela é progressiva, ela atinge, em média, a partir de 40, 45 graus, e ela se mantém progressiva, com um potencial de crescimento ainda a aumentar. Essa deformidade tem uma tendência a aumentar. Você usou o colete, fez o primeiro exercício, usou o colete durante um determinado período, usou esse colete de forma correta, e mesmo assim a curva continua bastante agressiva, aí realmente o mais interessante é nós optarmos pela intervenção cirúrgica com o objetivo, importante de destacar, com o objetivo de impedir a progressão da curva. É óbvio que com o advento das novas tecnologias, nós temos hoje em dia tecnologia suficiente para, em determinadas escolioses, conseguirmos corrigi-la praticamente por completo, com um nível de risco pequeno ou mínimo, apesar de existente, a gente consegue, através de dispositivos metálicos, fazer uma correção cirúrgica adequada. A grande preocupação é em que momento fazer essa cirurgia, haja visto que a maior parte das técnicas cirúrgicas, nós colocamos parafusos, pinos metálicos em toda a extensão da coluna onde ela está desviada, e essas vértebras se tornam únicas. A gente usa um método de fusão vertebral. Então, a pessoa fica com a coluna mais alinhada, mas ela fica com a coluna bastante rígida. Então, saber qual é o melhor momento de você executar este procedimento cirúrgico de modo a ter um benefício para o adolescente ou para a criança, que é a grande questão das indicações. Tá certo? Eu já estou recebendo uma informação aqui. Vamos começar a responder as perguntas. Eu vou deixar o nosso enquete aqui de canto. Então, vamos lá. Bom, mais uma vez, agradecendo. Nossa, muita pergunta aqui. Acho que a gente vai ter que fazer um outro fórum, hein, gente? Mas vamos lá. Bom, primeira pergunta aqui. Já respondi, né? Quais são as principais causas da escoliose nos adolescentes? O Luiz Henrique é um estudante. E eu já respondi, né? Está dizendo que a dúvida dele é em relação às causas. Está falando que a maior parte delas
ou postural, que é aquilo que a gente já conversou, ou de natureza desconhecida. Por isso que é importante fazer aquela manobra e, mesmo tendo dúvidas em relação à manobra, consultar um especialista. Tá certo? Simone, de São Paulo, trabalhando no Correio. Um abraço, Simone. Posso praticar esportes com escoliose? Sim, claro. Pode e deve praticar esportes com escoliose, qualquer escoliose. Essa é uma pergunta bastante frequente. Às vezes a criança está usando colete e, por uma observação mais conservadora de alguns colegas, não pode se mexer, tem que ficar qualquer colete e tal, né? A gente adota a opinião de que a criança, portadora ou não de escoliose idiopática, escoliose postural, qualquer que seja, ela precisa e deve praticar esportes. Quer dizer, nós não podemos isolar essa criança, nós não podemos, não há motivo técnico nenhum, motivo estrutural algum, para tirarmos essa atividade física da criança, justamente no seu principal momento de desenvolvimento, que é na infância e na adolescência. Obrigado, Simone. Paulo Rogério, ele quer saber se os exercícios podem curar a escoliose, né? Um abraço também, Paulo. Os exercícios podem curar a escoliose, eles podem melhorar muito a escoliose se nós estivermos falando de uma escoliose postural. Se nós estivermos falando de uma deformidade, é difícil falar em cura de uma deformidade. Mas os exercícios, sem dúvida, que são um aliado muito importante aqui para nós, tá bom? Mais uma vez, um abraço. A Vânia Carnelossi, professora, e ela está perguntando se a escoliose idiopática conseguimos tratamento com RPG, com acupuntura ou somente cirúrgico numa criança de 12 anos. É isso, Vânia. A gente precisa saber, essa criança de 12 anos, mesmo com 12 anos, nós não temos a informação do potencial de crescimento dessa criança. Tem meninas que menstruam aos 9 anos, aos 10 anos, e quando ela tem 12 anos, ela já tem a coluna, aliás, o corpo todo dela já é praticamente inteiro desenvolvido, então nós não temos a informação da graduação nem do potencial de crescimento. Mas, de um modo geral, tentando responder a sua pergunta. O RPG é uma técnica de correção postural muito, muito boa, muito usada, muito empregada para corrigir postura, para melhorar padrão postural. O próprio nome da técnica diz, eu tenho a liberdade de dizer isso, porque eu conheci o precursor da técnica, o francês, ele veio ao Brasil, conversei com ele. Então, assim, é uma técnica extremamente usada, eu prescrevo muito RPG, tenho parceiros fisioterapeutas que fazem excelentes tratamentos em relação à questão postural, mas é importante frisar, se nós estivermos falando de uma deformidade, de uma escoliose idiopática congênita, o tratamento, ele é um tratamento visando a melhoria da condição postural e não a cura do problema. Você citou a acupuntura. A acupuntura é um método analgésico. A gente está falando de um tratamento de dor. A acupuntura também é muito usado, é uma técnica milenar, consagrada, tenho parceiríssimos aí em relação à questão da acupuntura, mas normalmente para a escoliose, justamente por não ser uma patologia que cursa com dor, não é usual a gente usar, tá legal? Obrigado, Vânia, obrigado mesmo. O Bruno, de Mogi, parece também ser um adolescente. Pessoas com escoliose podem fazer atividades físicas novamente. Bruno, se você está falando sobre pessoas com escoliose que foram operadas, sim. Se a sua pergunta está dizendo se ela teve escoliose, se ela é portadora de escoliose, ela pode fazer atividade física? Sim, ela pode, ela deve fazer atividade física operada, não operada, portadora de escoliose idiopática, congênita, neuromuscular, enfim. Ela pode sim e deve fazer atividade esportiva. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. A Beatriz Araújo está perguntando sobre a quiropraxia. Quiropraxia é um excelente método terapêutico de manipulação. Pena que ainda não é amplamente reconhecida
pelas entidades e planos de saúde, mas isso está em vias aí de ser conquistado, será uma grande vitória, porque é um método de manipulação, uma terapia de manipulação bastante interessante. Porém, ela também é usada muito para a questão da dor. Isso não significa que ela não possa ser usada como um método de ampliação do alongamento, do fortalecimento da musculatura. Eu também tenho como um grande aliado a quiropraxia. Tá bom, Beatriz? Um abraço para você. O Diogo de Oliveira perguntou aqui quem está mais propenso a ter escoliose. Então, assim, novamente, né, a escoliose, se ela tem um fator genético, foram feitos mesmo alguns estudos em relação ao genético e alguns estudos já mostram que em algum grau da árvore genealógica você herdou isso de algum ancestral seu aí. Então, essas pessoas têm uma propensão maior. Se nós estivermos falando da escoliose estruturada, tá? Agora, pessoas com distúrbios posturais têm uma propensão enorme a desenvolver escoliose. Tá legal, Diogo? Espero ter ajudado. Um abraço para você. O Daniel Pérez está perguntando se ele falou que ele sente uma dor quando senta na cadeira, no pescoço, se é por causa da coluna, né? E também já aproveitando e perguntando qual é a postura correta para se sentar. Eu tenho na minha página algumas dicas importantes em relação à questão postural, Daniel. Posso mandar para você depois alguma coisa relacionada a isso. Sem dúvida que essa faixa etária, você também é um adolescente, né? Essa sua faixa etária de ficar sentado o tempo todo realmente é uma coisa bastante complicada, sei também, porque eu também estudei bastante. Né? Quando você senta na cadeira, há uma tendência natural você se manter inclinado, né? Com o tronco para frente, e aí acontece isso aqui, né? Com a nossa maquetinha aqui, ó, você tem o tronco para frente, essa musculatura que sustenta a coluna, ela acaba se contraindo e durante um determinado tempo, se você ficar muito tempo numa mesma posição, ela acaba desenvolvendo realmente dor. Né? Então, a atitude correta para sentar, normalmente, é uma atitude onde você tende a ficar o mais próximo de 90 graus na cadeira, e o ideal seria você estar olhando para o horizonte. Né? Então, é mais fácil, é mais ergonômico você olhar para a lousa do que você olhar para o caderno. Então, se você tiver que ficar olhando para o caderno durante um tempão, eu sugiro que você faça pausas a cada 10, 15 minutos, você dê uma esticada na sua coluna. Não vou pedir para você levantar, senão a professora vai brigar com você. Né? Tá legal, Bruno? Bruno não, Daniel, né? Desculpa. Daniel, um abraço para você. Eu mando para você depois as dicas de ergonomia, tá bom? Nossa, tem mais um então aqui, mas vamos responder. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Acho que ainda não está atualizado aqui para mim. Eu vou aproveitar, enquanto ele não atualiza, eu vou responder algumas perguntas que vieram antes do início aqui do nosso bate-papo. Então, atualiza aqui. A Josiane Dias está perguntando se com a cirurgia é possível zerar a escoliose, quer dizer, transformá-la numa angulação zero. Josiane, depende de muitos fatores. Como eu disse há pouco, a gente tem tecnologia suficiente hoje para fazer excelentes correções. Realmente, a gente consegue diminuir muito as curvaturas. Eventualmente, até zerar. Mas depende do grau inicial, depende da flexibilidade dessa curva, depende da faixa etária do paciente. Tá legal? Posso te responder depois com mais detalhes, se você quiser entrar na página e eu te respondo depois. Mas é mais ou menos isso. É possível sim zerar a curva, mas depende de uma série de fatores. A Luciana Martins está perguntando se há a chance de uma escoliose idiopática regredir ou estabilizar com o efeito de alguma atividade, por exemplo, pilates, natação ou RPG. A escoliose idiopática é uma deformidade. O objetivo do tratamento da escoliose idiopática a partir do momento que a gente descobre, fazer com que a pessoa termine o desenvolvimento dele com a menor graduação possível.
A correção com o tratamento clínico é possível, mas não é comum e não é esperado. Acontece, já vi acontecer, mas eu diria para você que é um plus, é uma coisa que acontece, mas ela não é esperada. Infelizmente, a gente espera uma progressão de acordo com o desenvolvimento, e essas atividades que você mencionou, Pilates, natação e RPG, são atividades de correção postural, de melhoria do condicionamento físico e correção postural, mas ela não é uma atividade de correção de uma deformidade. Tá bom, Luciano? Um abraço para você. Tem uma atualização aqui. A Esther Manhães de Caçapava, ela está perguntando o seguinte: eu tenho desvio no eixo lombar à esquerda e esclerose interapofisada lombar inferior. Isso certamente ela deve ter visto no laudo do exame dela, né? Entendeu? Aqui. Segundo o último raio-x que fiz. Qual é o tratamento na sua opinião? Né? Veja bem, Esther, é importante que a gente dê uma analisada na imagem, tá? Eu estou imaginando que você leu isso no laudo do seu exame. Acredito que isso seja o mais provável, né? Esses termos que o radiologista usou de um desvio do eixo lombar à esquerda, sim, ele está dizendo que a sua coluna lombar ela tem um desvio à esquerda. Mas ele não disse se a vértebra está rodada ou não. Essa característica é uma característica importante. Esclerose interapofisada é um termo que a gente usa para um clareamento próximo das articulações, que pode significar que você tenha algum grau de uma doença chamada de artrose, que é um desgaste, né? O tratamento disso depende do grau desse desgaste e depende do seu sintoma. Tem pessoas que têm exatamente isso que você acabou de descrever para mim e nem sabe que tem, não tem dor. Então, é importante que não se confunda o que está escrito no laudo do exame com efetivamente o que está acontecendo. Se você tiver uma oportunidade de mandar para mim essa imagem, você pode mandar, depois que terminar, você manda, eu respondo para você e a gente conversa em relação à questão do seu tratamento. Mas é possível fazer tratamento, normalmente é um tratamento baseado em princípios de exercício físico, tá bom? Obrigado, Esther, um abraço para você. A Rose Rodrigues está perguntando por que não é aconselhável a cirurgia de escoliose em curvas menores de 40 graus. Ela tem 35 anos e, em média, variou aí as curvaturas que foram medidas entre 10 e 13 graus. Rose, diria para você que a sua curva é uma curva extremamente discreta, né? Você tem uma faixa etária já que sai do normal para uma progressão da curva, e é uma curva bastante leve. Mas essa informação de que não é aconselhável a cirurgia em curvas menores de 40 graus, essa não é uma informação nova, é uma informação verdadeira. Por que, de um modo geral, o cirurgião ele espera, entre aspas, a curva atingir, em média, 40, 45 graus? Porque se entende que uma curva primária de 40 graus, uma curva secundária que gira em torno de 30, 40 graus, compensatória, de um modo geral, essa curva de 40 graus, né, com uma outra curva compensatória, deixará a coluna ainda num bom padrão de alinhamento, e este desvio não será um desvio tão significativo para que no futuro a pessoa venha a ter complicações em relação a isso. Tá? Então, é quase que um consenso mundial, em média, a cirurgia acontecer a partir de 40 graus, tá bom? Um abraço, viu, Luiz? Tenho aqui mais uma pergunta, a Lidiane Duarte, do Rio de Janeiro. Então, ela faz algumas perguntas aqui, ela está perguntando o que ajuda mais na escoliose, o pilates ou a natação. Eu já falei, né, quer dizer, a gente está falando sobre a escoliose postural. Ambas as atividades são muito boas para a questão da escoliose postural. Mas uma escoliose de 40 graus, como essa que você está falando, pode ser de 24 anos, e 40 graus de escoliose lombar à direita em forma de C. Gostaria muito de ver a sua curvatura no exame para avaliar se essa escoliose é uma escoliose
postural ou não. De um modo geral, ela tem uma graduação razoavelmente acentuada, mas você já saiu da faixa etária do grau de curva. Em forma de C, quer dizer, o que a gente chama de C longo, quer dizer, uma curva única, longa, pode ser que você tenha algum grau de descompensação. Seria legal se você tivesse a oportunidade de mandar seu exame e responder para você. Que tipo de médico pode prescrever a palmilha? Bom, a palmilha é uma órtese que normalmente a gente usa quando se chega à conclusão que a escoliose, que o desvio da coluna, ele é secundário a um problema de discrepância do tamanho das pernas. Nós temos problemas, as pernas podem ser maiores, uma maior que a outra. De modo geral, todos nós temos uma discrepância entre uma perna e a outra, isso pode variar de até 1 centímetro. Se esse desvio for maior, pode haver uma obliquidade da pelve e, necessariamente, a coluna entorta para manter você alinhado. Quer dizer, essa escoliose é uma escoliose secundária a um desvio. Nesses casos, a palmilha pode ser indicada. Que tipo de médico pode prescrever? Qualquer ortopedista que tenha capacidade de fazer esse diagnóstico consegue prescrever isso para você. Ok? Você está falando aqui sobre se a escoliose realmente causa dor. Já conversamos um pouco sobre isso. De um modo geral, as escolioses não mesmo causam dor na adolescência. E isso, inclusive, é um fator que causa aí um diagnóstico mais tardio. A gente acaba não fazendo o diagnóstico porque a criança, o adolescente não se queixa. Né? Então, porém, na idade mais adulta, pelo desgaste, pode ocasionar dor. Mas e se a criança tiver dor e tiver escoliose e dor? Veja, existem adolescentes que não têm escoliose e também têm dor. São distúrbios posturais, são crianças normalmente inativas ou pouco ativas. Então, de um modo geral, existem classificações de dor. Nós vamos fazer um outro bate-papo sobre dor lombar, sobre doenças de disco, quer dizer, a gente vai ampliar isso. Mas, de um modo geral, essa dor pode ser realmente secundária, ela pode não estar sendo ocasionada pela escoliose. Tá? Qual é o médico mais indicado para acompanhar a evolução da escoliose? Ortopedista ou reumatologista ou fisioterapeuta? É o ortopedista, tá? O fisioterapeuta é um profissional não médico, ele é um aliadíssimo no tratamento da escoliose, mas ele pode acompanhar em conjunto com o ortopedista, tá? O reumatologista, ele pode, sem dúvida, nos ajudar no diagnóstico, mas nós não estamos falando necessariamente de uma doença reumática. Existem escolioses secundárias de doença reumática pelo desgaste, mas não é comum, tá bom? E a última dela é no que a ressonância magnética auxilia no tratamento, né? Existem doenças medulares, doenças da medula, doenças de disco, doenças tumorais, que não são de ossos. Isso muitas vezes só é visível na ressonância magnética, tá? Você está dizendo que o fisioterapeuta pediu, né? Você sente dor na perna, você pode estar realmente com uma doença compressiva, ou uma doença de disco, ou algum outro nível de compressão de nervos, e aí comprime e a dor corre para a perna. Isso seria um assunto para um outro tema aqui com a gente, tá legal? Obrigado, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço o seu contato, Diane. Elizabeth Cardoso, ela falou que tem uma escoliose em forma de S, com 12 anos e 9 meses, exatamente quando ocorreu a menarca. Já estava com 55 graus no torácico, inclusive era um caso cirúrgico, mas por insistência o médico receitou o colete Nual, que é aquele colete que eu mostrei, né? E ela começou a usar isso em 2012, agora já faz 1 ano e 9 meses, ela está em condições de tirar o colete. Né? A pergunta, pelo que eu entendi, é se ela já está em colete, ou seja, usar menos tempo por dia, menos horas por dia. E se quando tirar definitivamente o colete, se existe o risco de voltar, já visto que ela está com 28 graus. Então vamos lá, estava com 55 graus aos 12 anos, e agora está em 28. Excelente, é como eu disse. Isso é uma coisa possível de acontecer, não é comum, não é usual, parabéns. Isso foi uma dádiva, né? Sinta-se abençoada por essa diminuição drástica da curva, se ela estiver corretamente mensurada, né? E sem dúvida que a retirada do colete deve ser feita baseada no potencial de crescimento. A criança com 12 anos e 9 meses já tinha a menarca, pelo que você disse. Então, nós estamos falando de 2 anos, está com 14, 15 anos, precisa observar o potencial do crescimento.
Se o potencial do crescimento estiver baixo, e ela se mantiver entre 28 e 30, de um modo geral até 40 graus, pode ser realmente discutido a retirada gradual do colete. Tá legal? Obrigado, um abraço. A Júlia Caes Lima quer saber se a escoliose tem cura em crianças. Júlia, depende do tipo de escoliose, né? A escoliose em criança, quando ela aparece em criança, de um modo geral, entre 4 e 10, 11 anos, é uma encrenquinha. Normalmente por alguma coisa congênita, um defeito de formação da vértebra, ou por alguma outra doença neuromuscular. Então é difícil falar de cura sem a gente saber os tipos da deformidade, tá bom? Mas se você quiser me mandar mais detalhes, a gente te responde, tá legal, Juliana? Obrigado, um abraço. A Karina Jane quer saber quem tem escoliose, se terá relação sexual normal após a cirurgia. Sim, normalmente a gente não tem nenhum tipo de problema nem em relação à atividade sexual, nem à atividade física desportiva ou qualquer outra. Lembrando que nós estamos falando de uma cirurgia onde você faz uma fixação vertebral, dependendo do nível, então certamente algum grau de rigidez a pessoa terá. Tá bom, Karina? Um abraço. A Márcia Altman, a quem eu mandei um abraço agora há pouco, está mandando aqui na escola Santa Teresa se uma criança obesa tem mais chance de ter escoliose. Excelente pergunta, Márcia. De novo, um abraço para você. A criança obesa ela tem um risco a mais de desenvolver distúrbios posturais. Né? Se a gente está falando de um aumento de peso global, né? Principalmente se a gente está falando de uma criança, uma menina, que começa a ter um aumento do volume mamário, a tendência dela é ter mais dores curvo. Os desvios no plano lateral para a escoliose são menos frequentes, vindo em decorrência do aumento de peso. Legal? Mas uma criança obesa, já por si só, precisa de um tratamento ou de uma observação mais atenta. Né? Sugiro que, se essa criança for uma aluna aí de vocês, que vocês já façam esse testezinho que a gente colocou aí. Posso mandar esse slide para vocês depois. E vamos fazer um fim de ano, todo mundo fazendo no teste a manobra de Adams aí, tá bom? Se você precisar de uma força, manda para mim, a gente ajuda. Tá legal, Marciano? Um abraço para você. A Cristina Volpato quer saber qual é o melhor momento para se realizar a cirurgia. É uma excelente pergunta, Cristina. A gente sempre fica aí entre a cruz e a espada de eleger o melhor momento de fazer essa cirurgia, porque se você faz uma cirurgia uma criança muito jovem, apesar dela já ter uma curvatura acentuada, dela ter ainda um potencial grande de crescimento, certamente nós estaremos falando de um crescimento menor do tronco. O tronco vai ficar menor, porque a gente vai estar fixando as vértebras que são deformadas. Né? E você incorre num risco grande e quase que certo de você ter uma criança ou um adulto com uma desproporção em relação ao tronco, do tronco em relação aos membros, porque você vai impedir o desenvolvimento do tronco. Então, o melhor momento é aquele momento onde realmente a curva começa a atingir proporções preocupantes, inclusive, de um modo geral, acima de 40 graus, 40, 45 graus, mais progressivo, que não melhora com colete, ou que não estabiliza com colete, e com um potencial de crescimento ainda grande. Quanto maior for essa criança, melhor para ela, tá bom? Um abraço, viu, Cristina? Temos ainda um tempinho para a gente responder. Lembrando que as perguntas que a gente não puder responder agora, certamente a gente responde no nosso chat aqui da página, né? E a gente vai estar sempre à disposição. Nossa, um volume grande mesmo de pessoas mandando, em agradecer aí a todos. A Cláudia está perguntando o seguinte: se as crianças obesas têm uma tendência a ter desvios. Acabei de responder, legal, né?
se existem exercícios que podem ajudar, quais, quem acompanha e quem indica. Então, vamos lá. A criança obesa é uma criança, na minha opinião, que requer um tratamento que a gente chama de tratamento multidisciplinar. Ela precisa de um endocrinologista, ela precisa de um pediatra especializado em endocrinologia. Hoje é uma especialidade que tem tido aí uma ascensão muito grande, né? E muito importante. Né? Ainda li ontem que, hoje de manhã, escutei no rádio que 70% dos norte-americanos estão obesos e 56% dos brasileiros estão obesos, em todas as faixas etárias. Então, agora, falando especificamente em relação à criança obesa em relação à deformidade, volto a dizer, a gente está falando de uma tendência maior de um dorso curvo e menos de assimetrias, mas isso também pode acontecer. Que exercícios podem ajudar? Bom, aí, falar de exercício, a gente vai estar ajudando, tá? Desde a deformidade, desde a questão postural, em relação ao sobrepeso. Eu diria o seguinte para você, Cláudia, que exercício uma criança obesa tem que fazer? Resposta é simples, qualquer um, desde que ela faça. É muito difícil você estabelecer que uma criança faça um determinado exercício que ela não gosta de fazer. Principalmente hoje em dia, com essa questão de tecnologia, de tablet para cá, computador para cá, celular. A criança está ficando obesa porque ela não se ativa, né? E aí, a deformidade, os desvios na coluna acontecem por dois motivos. Pela obesidade dela não se exercitar e pela postura ruim da própria no tablet, né? Ou no computador. Então, quais exercícios? Em uma determinada faixa etária, 12, 13 anos, eu digo para você, qualquer um que ela gostar, que ela desejar, não importa se é uma atividade de alto impacto, baixo impacto. Preferencialmente, aquelas atividades de consumo calórico, para ela conseguir controlar o peso dela, e que ela tenha uma atividade que trabalhe a maior parte dos músculos, quer dizer, natação, atividades físicas na água, atividades de solo, ginástica rítmica, quer dizer, tem uma série de possibilidades aí que ela pode fazer. Quem acompanha, quem indica, vale a minha primeira resposta, uma equipe multidisciplinar. Precisa de um ortopedista, precisa de um pediatra especializado em endocrinologia, você vai encontrar isso. E além disso, na minha opinião, ela precisa de um educador físico. Um médico, mas um educador físico também. Tá legal, Cláudia? Um abraço para você. A Josiane quer saber se existem restrições de movimentos devido aos parafusos e hastes. Sim, os parafusos e hastes usados na cirurgia são usados justamente para restringir, fixar vértebras. Né? Aqui, o pessoal não vê. Então, se eu estou fixando um osso no outro, eu estou impedindo a mobilidade dele. Isso dará algum nível de restrição. Se eu estou falando de um gominho, 2 gominhos, 3, é um nível de restrição. Se eu estou falando uma coluna toda, ou um espectro maior da coluna, certamente a restrição é maior. Agora, vamos deixar claro, Josiane, a restrição não significa impedimento, tá bom? Não quero que você fique completamente estacionado aí no seu dia a dia. Eu gostaria que você fizesse atividade. Isso não é um impedimento, existe uma restrição de amplitude de movimento, mas não existe uma restrição em relação à mobilidade. Você pode e deve fazer uma prática física desportiva, tá legal? Um abraço para você. A Anne, é isso? De Santa Maria do Rio Grande do Sul. Ela está dizendo que ela tem uma filha especial, tem uma escoliose grave. Então, se ela é especial, estou entendendo que talvez seja uma escoliose neuromuscular ou uma escoliose secundária a uma doença neurológica. Né? Ela está se preparando para a cirurgia, como que é a cirurgia e quais são as complicações. Né? Está dizendo que a curva está comprimindo a caixa torácica e tal. Anne, essa é uma escoliose difícil de tratar, pelo que você está me dizendo. Ela é necessária justamente porque nós temos uma restrição pulmonar, quer dizer, a gente deve estar falando de uma criança que tem algum desconforto respiratório, talvez, então, assim, uma criança que precisa ser operada no que a gente chama de um hospital institucional, também acompanhada por multiprofissionais, uma equipe de anestesia capacitada, habilitada a lidar com eventuais complicações intraoperatórias, de
dificuldade respiratória, e mais do que isso, uma equipe cirúrgica habituada a lidar com este tipo de escoliose. Tá? Tratar de escoliose idiopática, que são as escolioses mais comuns, é uma escoliose, eu diria para você, mais usual, mais simples. São curvas mais flexíveis, mais fáceis de serem manipuladas. Então, quais são as principais complicações dessa cirurgia? Eu diria o seguinte, Dani, as principais complicações são clínicas, são decorrentes da criança estar bem, estar num bom momento clínico, estar com o coraçãozinho funcionando legal, estar com o rim bom, né? Estar com um pulmãozinho legal, para que ela suporte essa cirurgia, tá? Tenho certeza que vai dar tudo certo, a gente está à disposição, tá bom? Um abraço para você, Dani. E a Vitória, ela tem 13 anos, e a curva dela, ela vai dizer que ela tem 64 graus. Né? E de quanto em quanto tempo a curva aumenta. Né? Vitória, a curva aumenta todo dia, ela pode aumentar todo dia. De modo geral, se você tem 64 graus de curva, isso está medido, você tem 13 anos, eu não sei quando que você teve a sua primeira menstruação e qual é o seu potencial de crescimento. Porém, de um modo geral, se você tem uma curva de 64 graus, ela já é um indicativo de que é uma curva grande, uma curva agressiva. Talvez seja interessante consultar mesmo um cirurgião para pensar numa possibilidade cirúrgica, tá bom, Vitória? Depois eu posso dar maiores detalhes no site, mas espero que você esteja acompanhando com um profissional, e vai te dizer que normalmente você faz controles radiográficos a cada 3 meses em média, tá legal? Estou recebendo uma pergunta da Angra Mota. Ela está perguntando o seguinte: a evolução da escoliose tem relação com o uso constante de um só lado do corpo? Por exemplo, se tem uma curva do lado direito e uso mais o braço e a mão direita para levantar peso, mover objetos ou outros movimentos, isso influencia na piora do problema? Você está falando, André, a seguinte pergunta está falando sobre uma possível escoliose postural. Está falando de uma atitude que você tem, um vício, um hábito, porque nós não devemos ser tendenciosos a ter mais usar mais um lado que o outro. Claro que nós temos o lado destro e o outro lado que não é o nosso membro dominante, mas, de um modo geral, o seu dia a dia tem que ser um dia a dia de execução de tarefas ambidestras. Estou te falando isso tanto em relação ao ambiente escolar, quanto ao ambiente de trabalho, quando você vai fazer uma ergonomia, uma avaliação ergonômica de um posto de trabalho de um funcionário, tem que haver um equilíbrio em relação ao que ele exerce, por mais que ele só trabalhe com o braço direito, tem que haver uma compensação no tronco. Né? Então, esse desvio, essa tendência de você inclinar o tronco para um lado, porque você só usa um lado, isso não é correto, isso é um vício postural, não tenha dúvida que a gente está falando de uma alteração postural que precisa ser corrigida, tá bom? Sugiro que você dê um pulinho no seu médico para bater um papo com você, fazer exames e para a gente poder avaliar se isso está acontecendo ou não. Tá legal? Estou recebendo um ultimato aqui para a gente encerrar. Eu gostaria de agradecer. As perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai responder no site. Isso pode ser feito em box ou pode ser feito para todo mundo ver, não tem problema nenhum. Eu gostaria muito de agradecer a presença, foi muito legal a gente poder bater esse papo aqui. Espero que a gente tenha conseguido dizer um pouco sobre a escoliose. O próximo tema do nosso bate-papo, eu vou adiantar, a gente vai falar de lombalgia, tá? O nosso próximo tema. A data ainda não está programada, mas nós vamos informando para vocês. É importante deixar o nosso contato através do e-mail contato@drluiscolombo.com.br, contato@drluiscolombo, Luiz com S, Colombo com 2 L's e M, de navio.com.br. Manda lá sua mensagem, mande seus exames. Importante dizer que o nosso objetivo não é substituir a consulta médica, não é substituir a consulta do seu médico.
ele é a pessoa habilitada a cuidar de você, seja em que lugar você esteja do país ou fora do país. A gente recebe mensagens de fora e fica muito satisfeito de ver que, eventualmente, as dúvidas, as coisas todas que afligem as pessoas, a gente consegue tirar um pouquinho dessa angústia aí e a gente continua completamente à disposição. Tá legal? Então, até a próxima. A gente vai nos vendo, né, na página. Visite a página do Face. A gente tem lá um monte de artigos que fala sobre dicas posturais, que fala sobre traumas do esporte. A gente fala também sobre recomendações do trabalho, sobre como você fica melhor andando de carro. Enfim, a gente vai atualizando de acordo com o andar da carruagem aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e muito obrigado mais uma vez. Boa noite.